Hoje nós vamos falar sobre cura, sobre libertação. Esse vai ser o nosso tema de hoje, cura e libertação. Nós pedimos, nós clamamos para que Deus nos cure, para que Deus nos liberte, mas parece que nada acontece. Parece que a coisa não flui, parece que a coisa não anda, a gente ora, a gente pede. E todos nós, irmãos, precisamos ser curados de alguma coisa. Todos nós precisamos ser sarados de alguma coisa, precisamos de uma libertação. E eu tenho certeza que enquanto eu falo, você está pensando em algo que você gostaria que Deus o libertasse. E esse é o nosso tema de hoje. Não é um sermão, hoje nós vamos conversar. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 10. Vamos abrir a Bíblia juntos. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Vamos abrir a Bíblia juntos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Já abriu? Vamos fazer uma outra oração? Dessa vez vamos pedir para o Espírito Santo falar o nosso coração. Coloque sua mão sobre o texto. Mantenha sua mão sobre o texto e vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco através dessa mensagem. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a Tua palavra está aberta. E quando a Tua palavra está aberta, Senhor Deus, maravilhas podem acontecer. Quando nós abrimos o nosso coração, Senhor Deus, o Senhor entra e o Senhor transforma tudo o que está ao nosso redor. E nós queremos pedir que nesse momento a Tua palavra transformadora nos mude, nos liberte e nos cure. Concede a bênção da Tua presença. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Marcos 10, 46, a Bíblia diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu volte a enxergar. Jesus então lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, esse milagre de Jesus me chama a atenção porque ele é diferente dos demais milagres de Jesus. Ele é um milagre que ele se diferencia por um detalhe. O cego, você já conhece a história, ele clama, ele grita por Jesus, Jesus ainda está a uma certa distância, mas ele clamou tanto, ele gritou tanto, o grito chegou até Jesus, e apesar da multidão pedir para que ele se calasse, ele continuou clamando, continuou pedindo, então Jesus o chama. E quando Jesus o chama, o cego está diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta que, se não fosse Jesus que tivesse feito, era uma pergunta muito besta. Se não fosse Jesus que tivesse feito a pergunta. Irmãos, alguém aqui tem o dom da onisciência? Levanta a mão aqui, o dom da onisciência. Ninguém? Ninguém? Um cego chega diante de Jesus, está clamando ali para Jesus. O que é que aquele cego quer, irmão? Ele quer o quê? Ver. Ele quer enxergar, ele quer que Jesus restitua a visão dele. Aí Jesus olha para aquele cego e pergunta assim: O que queres que eu te faça? Irmão, se fosse uma pessoa comum fazendo uma pergunta dessa a céu lunga, o que é que ele ia responder?
Começa a imaginar aí, irmão. Começa a imaginar a resposta do seu aluno a uma pessoa comum fazendo uma pergunta dessa. Mas, irmãos, quando é Jesus que fala, a coisa é muito mais profunda do que aquilo que nós enxergamos. Quando é Jesus que diz, nós temos que cavar mais fundo para entender o que é que ele está dizendo. E para que a gente entenda, vamos conversar um pouquinho sobre o cego. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bartimeu não é o nome dele. Não é o nome dele. E o evangelista traduz o nome dele. Bartimeu, Bar quer dizer filho, Timeu era o pai dele. Então, o rapaz que estava ali era filho de Timeu. Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu era o nome do pai. Ele era Bar, filho de Timeu. E aquele homem era cego. Aquele homem, ele era cego. Possivelmente não cego de nascença. Mas ele passou muito tempo cego. E eu começo a imaginar que a vida daquele homem já era totalmente organizada em torno da cegueira dele. Ele sabia sobreviver como cego. Ele já desenrolava a vida dele como cego. Esse cego morreu de fome? Não. Está ele aqui. Está ele, a não ser a cegueira. A Bíblia não conta nenhum outro tipo de doença dele. Ele era cego. E a vida dele já se movimentava, se organizava em torno da cegueira dele. E ele tinha vantagens por ser cego. Ele tinha vantagens por ser cego. Uma das vantagens é que ele não precisava fazer o quê? Trabalhar. Ele não precisava trabalhar. Porque ele poderia, então, pedir. E as pessoas davam para ele, porque ele era uma pessoa doente. Por ele ser uma pessoa doente, as pessoas, então, tinham com ele um tipo de empatia. Tinha uma empatia por ele. E sabe, irmão, se existem pessoas que entendem de psicologia, são as pessoas que pedem na rua. Eles entendem da natureza humana como ninguém. Está um grupo de pessoas, e tem alguém que está pedindo aqui, está um grupo de pessoas, ele vai se aproximando. Sabe quem é que ele vai abordar para pedir? Alguém desconfia? A pessoa que olhar para ele. Se você olhar para ele, está um grupo de pessoas, olhou para ele, é para você que ele vai. É para você que ele vai. E quando ele chega até você, ele tem a forma de lhe pedir. Ele não vai chegar até você, vai erguer os ombros, vai fazer uma postura ereta, vai falar uma voz de firmeza pedindo alguma coisa para você. Não, ao contrário, ele vai. O semblante, ele tem toda uma forma de causar sua piedade. Bartimeu sabia fazer isso. Sabia fazer isso. A vida dele era movimentada em torno daquilo ali. Ele não tinha responsabilidades com ninguém, apenas com ele mesmo. Então aquela cegueira dele trazia também vantagens para ele. Trazia vantagens para ele. Aí ele chega até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus olha para eles assim: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu te faça? Irmão, quando Jesus faz aquela pergunta para Bartimeu, Jesus está dizendo assim: Bartimeu, vamos chamar de Bartimeu. Você realmente quer que eu cure você? Você realmente quer que eu tire de você a sua cegueira? Você sabe o que esse pedido representa? Representa que quando eu tirar essa cegueira de você, você agora vai ter que assumir as responsabilidades da vida. Você vai ser liberto, mas agora você vai ser responsável pelo seu sustento. Ninguém vai mais te dar nada. Ninguém vai mais te dar nada. A vida agora é responsabilidade tua. Realmente você quer ser curado? Você quer ser liberto? Sabe o que nos impede de sermos curados e libertos, irmãos? É o nosso querer. É a nossa vontade.
Nós podemos até pensar que queremos, mas no fundo nós não queremos. Eu lembro que uma vez, quando nós morávamos lá em Minas, uma cidade chamada Pirapora, eu tive um problema de coluna, até hoje eu tenho hérnia de disco, e aí eu passei 2 meses sem aguentar sentar. Ficava só deitado o tempo inteiro. E aí, irmão, Geu fazia tudo por mim. Tudo ela fazia por mim. Tudo ela fazia por mim. Eu não aguentava sair, então ela que tinha que fazer. E aí ela me dava comida, ela que me limpava ali na cama mesmo, que eu não aguentava. Passei um tempo sem ir para o banheiro tomar banho. Depois eu fui tomar banho, meu irmão. Depois eu fui, tá? Mas ela que fazia, trazia água, trazia comida e tudo, ó. Eu pedia para ela. Nos primeiros dias, irmãos, eu odiei aquilo ali. Eu me sentia um inútil. Eu me sentia um para nada. Falei, meu Deus, que vida é essa? Eu não posso fazer nada. Como é que pode esse negócio aqui? Eu não saía, eu não movimentava. Eu quase deprimo. Depois eu me acostumei. Depois eu falei, é assim mesmo, ué. Vou fazer o quê? Tem que me curar, ué. Quando eu me curar, eu volto para a vida normal. Depois eu estava achando era bom, irmão. Era bom demais, meu irmão. Ficava só lá da cama, James, a água, James. Aí lá vem a mordoma trazendo água para mim, entendeu? James, a comida, James, eu quero tal coisa, viu? Aí lá vem ela com a comidinha para mim. Irmão, era bom demais, irmão. E eu ainda entrei no INSS. Comecei a receber sem trabalhar, irmão. Oxi, rapaz, meu irmão. Você receber deitado não tem melhor não, irmão. É bom demais. Época de Olimpíada, passar o dia inteiro vendo os jogos de Olimpíada. Até xadrez eu assistia, irmão. Nem entendo de xadrez. Nem entendo. E estava lá assistindo, irmão. Era bom demais. Eu gostei. Eu comecei a gostar. Porque aquela doença minha trazia coisas boas para mim. Estava trazendo coisas boas para mim, irmão. Existiam as coisas ruins, mas eu comecei a gostar das coisas boas que aquilo ali trazia para mim. Comecei a gostar, era bom demais. Aquilo ali, a vida era boa para mim. Aí depois eu curei, a vida voltou ao normal, viu, irmão? Amém? Hoje eu estou trabalhando, viu? Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Sabe uma prisão que nós queremos ser libertos? Sabe coisas ruins que podem acontecer na nossa vida? Nós podemos reorganizar a vida em torno daquilo ali. E nós podemos passar a gostar daquilo ali. Nós podemos passar a gostar daquilo ali. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu era criança, eu não era gente não, viu, irmão? Eu não era gente não, eu era daquele menino que vivia rodando na igreja. Eu não era da igreja não, tá? Mas se eu fosse, era aquele menino que não parava quieto na igreja. Tanto é quando eu vejo um menino andando, correndo na igreja, eu olho para o menino e digo, rapaz, esse menino vai ser pastor quando crescer. Viu? Eu não era menino não, irmão. Quando eu era criança. E quando eu era criança, menino, quando ele fazia alguma coisa de errado, dos pais, ele recebia correção. Quando nós fazíamos uma coisa errada, nós recebíamos correção. Hoje, um menino que é como eu era, recebe um diagnóstico. Ele não recebe correção. Ele recebe um diagnóstico. E sabe o que esse diagnóstico faz com os pais? Tira a responsabilidade dos pais. Porque o meu filho, ele age desse jeito, porque ele é desta forma. Eu não posso fazer nada, eu não estou nem aqui. E tira a responsabilidade da criação do pai. Tira a responsabilidade da criação da mãe. Porque hoje ele é diagnosticado. Aquilo dá um poder para a pessoa que recebe esse diagnóstico tão grande, que é quase uma onipotência. É quase uma onipotência. Eu vi um vídeo de um menino no mercado, não sei se você já viu, quebrando tudo. Ninguém
tinha coragem de chegar perto. Nem a polícia. É um poder quase onipotente que se dá. Pessoas que estão doentes, quer seja físico, mental, psicologicamente, a vida da família gira em torno desta pessoa. A vida da família é voltada para esta pessoa. A atenção da família, o dinheiro da família, o cuidado da família, o tempo, tudo é voltado para esta pessoa. E sabe, irmãos, eu não estou negando que esta pessoa, ela tem problema. O que eu estou dizendo é que chega um momento que alguém que tem a família todinha voltado para si, passa a gostar disso. E talvez eu esteja falando com alguém que seja você esta pessoa. Talvez eu esteja falando com você que é esta pessoa. Então, quando nós estamos prisioneiros de alguma coisa, nós passamos a nos adaptar àquilo ali. Nós passamos a gostar daquilo ali. Eu travei uma guerra contra o glúten. Eu odeio glúten com todas as minhas forças. Odeio. Para mim, glúten é uma coisa horrível. Quando eu penso em glúten, eu já penso logo, lá ele. Odeio glúten. Mas eu adoro uma coxinha, irmão. Ô, irmão, pastel é bom demais, irmão. Rapaz, e uma pizza, meu amigo. Você está doido, meu irmão. Aquela pizza ali, irmão, toda recheada. Já viu aquela com bordas recheadas? Não posso nem falar. Deixa eu logo tomar água aqui. Já viu aquela pizza com borda recheada, irmão? Irmão, é bom demais. Glúten, eu odeio. Coxinha, pastel, pizza, eu amo. É bom demais, irmão. Ô, coisa boa é isso. Eu já declarei guerra contra o glúten. Odeio. Mas aquilo que o glúten pode me proporcionar, eu amo. Eu gosto demais, irmão. Alguém já escutou falar aqui da síndrome de Estocolmo? Alguém? Deixa eu falar para vocês. Uma certa vez na cidade de Estocolmo, entrou então um assaltante num banco. E ele entrou no banco e ele agora foi assaltar aquelas pessoas. E ele manteve algumas pessoas reféns, prisioneiras lá no banco durante alguns dias, durante dias. Ele manteve aquelas pessoas presas ali. E aí, quando finalmente ele se rende, o assalto acaba, ele vai preso, começa agora o julgamento. E aquelas pessoas que ele havia mantido refém, pasmem, começou a defendê-lo no julgamento. Começou a defendê-lo. Começou a dizer, olha, não prenda ele não, ele é gente boa. Nós gostamos dele, não, por favor, não faça nada, nenhum mal para ele, não. Não, olha, quanto a nós está tranquilo, ele não fez nada, nós gostamos muito dele. E elas agora, aquelas pessoas passaram agora a amar aquele que havia os aprisionado. Eles amavam agora o sequestrador deles. E a síndrome de Estocolmo agora veio para a psicologia com pessoas que amam aquilo que os aprisiona. Ama aquilo que os aprisiona. Gosta. Ou você acha que eu não gosto de comer pastel, pizza, coxinha? Eu amo. É uma síndrome de Estocolmo. Você acha que a pessoa que ela consome droga, ela não gosta de consumir droga? Ela ama consumir droga. Porque a droga traz para ela sensações que nada mais traz. Pornografia, mesma coisa. Qualquer tipo de vício, mesma coisa. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Quando você luta para se libertar de alguma coisa,
Você tem que lutar para se libertar das coisas boas que aquilo traz para você. Não adianta você mirar na coisa ruim. Quando alguém quer parar de beber, parar de ser alcoólatra, o que tem que predominar na mente daquela pessoa não é a imagem dele deitado no meio da rua, sendo humilhado no meio da rua, não. Ele tem que lutar contra a sensação, que aquela sensação boa que a bebida traz para ele. Esta é a sua luta. Você tem que abrir mão das coisas boas que esta prisão traz para você. Você não pode ser vítima da síndrome de Estocolmo. Você não pode. O cego Bartimeu, assim que Jesus o chamou, vocês sabem qual foi a primeira coisa que ele fez? Está no texto. Foi pegar a capa que estava em cima dele e jogar fora. Aquela capa não era apenas a roupa dele, era a casa dele. Aquela capa era o lugar onde ele se protegia, onde ele se aquecia. Era uma das partes boas da cegueira. Mas assim que Jesus o chamou, ele já jogou fora imediatamente as partes boas da sua prisão. Se você quer ser liberto, você tem que começar a ser liberto das partes boas, daquilo que aprisiona você. É disso que você precisa pedir a Deus que o liberte. É disso. Todos nós queremos ser libertos, mas nós não queremos abrir mão das partes boas das prisões que nos aprisionam. Nós só queremos o ruim, mas as partes boas, não. Como é que você quer ser liberto se você ainda desfruta da prisão que te aprisiona? Como você quer ser liberto? Se você já organizou a tua vida em torno daquilo que aprisiona você, você entende que o que está impedindo a ação de Deus na tua vida não é Deus, é você. É o seu querer, é o seu querer, é o que impede de você ser curado. É porque você não quer, é porque você ainda não jogou fora a capa. Você quer que Cristo lhe liberte, mas você ainda quer pedir esmola, você ainda quer ficar com a capa para lhe aquecer. Tem que jogar fora, irmão. Tem que jogar fora. Tem que abrir mão daquilo que a prisão traz de bom para você. Eu não sei o que aprisiona você. Eu sei. Vocês lembram, eu falei há alguns meses atrás que eu tenho um caderno de oração, um caderninho de oração. Mas eu não coloco toda a oração nesse caderno, não. Não é toda a oração que eu coloco nesse caderno. Tem oração minha que eu oro, mas eu não coloco lá. Eu coloco aquela oração que eu quero muito, extremamente receber. Aquilo que eu quero bastante receber. Eu já falei sobre isso. Como é que eu faço esse caderninho? Eu estou orando por algo, e aí, quando eu leio a Bíblia, que eu vejo uma promessa de Deus sobre aquele algo, eu anoto a promessa. Eu coloco lá, eu estou orando por alguma coisa, coloco o nome pelo que eu estou orando. Aí eu coloco então, escrevo a promessa que eu vi na Bíblia. E quando eu estou orando, eu digo assim: Senhor, olha, a tua palavra me prometeu. Está aqui, Deus, olha, o Senhor me prometeu. Eu não estou orando, não é a minha vontade, é a tua vontade me dá. E todas as vezes que eu vejo na Bíblia, no Espírito de Profecia, algo em relação àquilo ali, eu anoto. E eu clamo em cima daquilo que está escrito. Eu fiz isso quando eu estava pedindo para nós engravidarmos.
coloquei lá no meu caderninho, e eu coloquei lá. Coloquei o Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. E aí eu anotei, e toda manhã eu dizia: Deus, está aqui, olha, Senhor, a tua palavra diz que os filhos são herança, são promessa do Senhor. Me dá este presente, me dá esta herança. Deus, eu quero, me dá. Eu não estava orando em cima de uma vontade minha pura e simplesmente. Eu estava orando pela uma promessa que Deus havia dado, pelo cumprimento dessa promessa. E deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Para Deus, prometer e cumprir é a mesma coisa. Não tem diferença. O cumprimento da promessa é certo. É certo. 100% garantido. Por ele não ter um nome maior, porque ele possa jurar. Ele jura pelo nome dele. E a promessa vai se cumprir. Se está escrito, pode orar pedindo. A promessa é certa. E o cumprimento é 100% garantido. E é assim que eu oro. E eu orei: Deus, olha, Senhor, nos dá um filho, nos dá um filho. Louvado seja Deus, irmão. A promessa está se cumprindo. Amém, irmão? Estava escrito. Não tinha como dar errado. Já estava escrito. E eu comecei agora um novo pedido de oração. Está lá no meu caderninho. Eu estou orando a Deus por domínio próprio. Porque eu sei o que eu preciso fazer. Alguém sabe aqui o que não precisa fazer? Eu acho que todo mundo sabe. Mas nós não temos força. Eu já venci gigantes, irmão. Eu já venci desafios tremendos. Mas eu caio diante de um pastel. E eu não sei quem é mais pastel. Se é aquele pastel, ou quem é que é derrotado por ele. Eu sinceramente não sei. Eu sinceramente não sei. E eu comecei a pedir: Deus, eu quero o domínio próprio. E o domínio próprio é o fruto do Espírito Santo, está lá. Fruto do Espírito Santo 9. Deus, me dá domínio próprio. Senhor, eu preciso. Senhor, eu não tenho. Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Deus, não dá. Eu já tentei. E eu sei, Senhor. Me dá domínio próprio. Preciso de domínio próprio. E orando e clamando. E anotei no meu caderninho. Está lá. Está lá. Aí eu vi outra promessa lá em Provérbios. A promessa é assim: que aquele que se domina é maior do que aquele que domina uma cidade. E eu coloquei: Deus, eu preciso me dominar. Estou perdendo a guerra. Estou perdendo a guerra. Acordei de madrugada uma vez. E de madrugada Deus fala, viu, irmão? Deus se comunica de madrugada. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma voz. De madrugada é você e você mesmo. Não tem ninguém perto de você para chamar a atenção. De madrugada Deus fala. Deus fala de madrugada. Eu acordei de madrugada. E eu fiz essa oração rápida. Estava com sono ainda. Foi quando o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo disse assim: Ronaldo, primeiro você diz não. Aí depois eu te acompanho. Primeiro você diz não. Depois eu te dou força. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. O que Deus falou não foi para mim. Foi para todos que lutam para ser libertos. Primeiro, você diz não. Depois, Deus te dá a força. Você tem que não querer. Você tem que se revoltar. Eu não quero mais. Não aguento mais. Chega. Vou quebrar a corrente. Eu não sei o que aprisiona você. Eu sei o que aprisiona a mim. E eu decidi dizer não. E Deus está me dando força. Então eu gostaria que você orasse a Deus. Senhor, me ajuda. Me liberta da minha prisão. Eu estou dizendo não. Eu não quero mais. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que liberta. Nós agradecemos ao Senhor porque não existe prisão nenhuma que o Senhor, Pai amado, não pode quebrar as cadeias. A Tua palavra diz, Senhor Deus,
que um valente se levantou contra nós. E nós não temos força contra ele. Mas a tua palavra diz que alguém mais valente do que ele é aquele que veio ao nosso socorro e que nos liberta. Nós queremos pedir hoje, Senhor Deus, que o Senhor quebre todas as prisões os quais o inimigo nos aprisionou. Pai amado, nós queremos dizer não, basta. Nós não queremos, Senhor Deus, sofrermos da síndrome de Estocolmo, de amarmos aquilo que nos aprisiona. Aquilo, Senhor Deus, que nos aprisiona, nos faz sofrer, e nós não queremos nenhuma parte com isso. Queremos quebrar neste momento todas as cadeias e as correntes do inimigo. Nós pedimos, Senhor Deus, libertação. Nos liberta neste momento, Senhor Deus, de vícios, de hábitos, de pensamentos, de atos errados. Nos ajuda, Senhor. Nós não temos forças. Dentro de nós não há poder, mas no Senhor há. E nós clamamos nesse momento que o Senhor nos faça homens e mulheres livres em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida com a tua presença. Tudo isso, Senhor, nós pedimos e agradecemos. No nome maravilhoso de Jesus. Amém.